E-mails chegando, notificações pipocando, a mesa cheia de tarefas. E você aí vendo memes e vídeos engraçados. E depois fica frustrado se perguntando: como é que eu vou sair desse ciclo? Será que existe cura para a procrastinação? E a resposta é sim. Nesse vídeo eu vou desvendar os segredos da procrastinação e te dar dicas para finalmente colocar a mão na massa. Vem comigo então e vamos dar adeus à procrastinação. Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou psicólogo há mais de 20 anos. E hoje você vai entrar no meu mundo. Mas, com certeza, você vai reconhecer o seu também. E o papo de hoje é procrastinação. A procrastinação é como um obstáculo gigante que se interpõe entre nós e a nossa produtividade diária. Cada minuto adiado é uma oportunidade perdida de fazer o melhor do nosso tempo e tornar nossas jornadas mais proveitosas. Surpreendentemente, esse comportamento está profundamente enraizado e presente desde muito tempo, atraindo a atenção não só de estudiosos de hoje, mas de filósofos ao longo da história. Mas o que é a procrastinação? A procrastinação é o ato de adiar ou postergar intencionalmente uma tarefa ou obrigação que precisa ser realizada, priorizando atividades menos importantes ou até mesmo evitando a ação completamente. Por que a procrastinação acontece? Claro, a procrastinação é um fenômeno complexo que ocorre por várias razões. Em geral, ela acontece porque preferimos evitar tarefas que nos causam desconforto, como ansiedade, estresse e tédio. Além disso, a falta de motivação ou interesse na tarefa, medo de não realizar um trabalho perfeito e a tendência do cérebro humano de favorecer recompensas imediatas em vez de benefícios futuros também contribuem para a procrastinação. Em resumo, procrastinamos porque é mais fácil adiar algo difícil ou desagradável em favor de atividades mais agradáveis ou simplesmente para evitar enfrentar o desafio imediato. 7 passos para o fim da procrastinação. Dê micropassos. A maneira mais eficaz de superar a procrastinação é dar um pequeno passo inicial em direção à realização da tarefa. A ideia é estabelecer uma meta tão fácil de alcançar que até mesmo a parte de você que busca prazer imediato não vai resistir. Isso significa que, ao realizar uma pequena parte da tarefa, você está começando o processo e criando um impulso para continuar. É uma estratégia baseada na psicologia comportamental que reconhece a tendência humana de buscar gratificação imediata e oferece uma maneira de contornar essa tendência ao tornar a primeira etapa tão simples e acessível que é difícil resistir a ela. Em suma, começar com um pequeno movimento pode ser uma forma eficaz de vencer a procrastinação, permitindo que você entre no fluxo de trabalho e avance gradualmente em direção à conclusão dessa tarefa. Controle não só o tempo, mas as suas emoções. A ideia de que você precisa estar de bom humor para começar algo é uma armadilha que muitas vezes nos leva à procrastinação. Quando pensamos, não estou com vontade de fazer essa tarefa, isso pode nos prender em um ciclo de adiamento constante. Evitar uma tarefa usando desculpas como não estou no clima é uma maneira de tentar controlar nossas emoções externamente. Isso pode acontecer por medos de fracassar, desapontar os outros, perder a autoestima ou não conseguir fazer algo com perfeição. Essa estratégia nos impede de lidar diretamente com as emoções difíceis. Muitas vezes isso nos paralisa e nos leva a procurar outras coisas para fazer, mesmo que não sejam importantes. Pesquisas mostram que as pessoas que são melhores em lidar com emoções desagradáveis são menos propensas a procrastinar. Para superar a procrastinação é importante entender por que estamos adiando as tarefas e aprender a regular nossas emoções. Um modo de fazer isso é mudar a maneira como vemos a situação. Uma técnica chamada de reavaliação cognitiva, aliás. Também podemos identificar e nomear as emoções que estamos sentindo, o que nos ajuda a lidar melhor com elas e parar de procrastinar. Sempre questione: será mesmo procrastinação? Entender a diferença entre procrastinação e simplesmente atrasar algo pode ser algo que nos ajuda a lidar melhor com esses comportamentos. É como se precisássemos identificar claramente o que estamos enfrentando para poder superá-lo de uma maneira mais eficaz. Nem todos os atrasos são prejudiciais. Alguns são até mesmo úteis para aumentar a nossa produtividade. Por exemplo, adiar uma tarefa para coletar mais informações ou dar um tempo para descansar e clarear a mente pode ser benéfico. Por outro lado, há atrasos que são inevitáveis devido a circunstâncias externas, como imprevistos ou interrupções.
É sempre bom categorizar esses tipos de atraso como uma estratégia para combater a procrastinação de uma maneira mais efetiva. Assim, podemos entender melhor como lidar com essas situações. Existem as situações que são inevitáveis. Quando alguém está sobrecarregado com seu cronograma, ou enfrenta uma crise relacionada a uma obrigação, a sua produtividade pode ser afetada rapidamente. De adrenalina. É quando alguém posterga uma tarefa só pelo gostinho da pressão de fazer no último minuto. Hedonísticos. Quando alguém opta por realizar uma atividade imediatamente gratificante e prazerosa, em vez de uma tarefa que precisa ser cumprida, devido a problemas psicológicos. Transtornos mentais em geral, como depressão, ansiedade e muitos outros, seja crônico ou agudo. Propositais. Quando antes de completar a tarefa, uma pessoa precisa fazer algo mais urgente. Sexta, irracionais. Quando são desconhecidos para o procrastinador e frequentemente alimentados pelo medo. Pratique a procrastinação estruturada. Em 1996, o professor de filosofia de Stanford, John Perry, introduziu o conceito de procrastinação estruturada em seu livro. Ele propôs um método de procrastinação que envolve priorizar a tarefa mais urgente e desafiadora no topo da lista de afazeres, mas também inclui outras atividades igualmente importantes, porém menos intimidantes. Em outras palavras, ao invés de evitar completamente a tarefa assustadora, o procrastinador estruturado a aborda de uma maneira mais indireta, realizando outras tarefas menores e menos intimidadoras. E isso permite que a pessoa evite o bloqueio mental que muitas vezes ocorre diante de uma tarefa grande e assustadora, enquanto ainda mantém um nível de produtividade e progresso em outras áreas. Essa abordagem pode ajudar a gerenciar a ansiedade e evitar a paralisia devido ao medo da tarefa principal. John sugere uma abordagem inovadora para lidar com a procrastinação. Ao invés de evitar as tarefas mais importantes, colocá-la no topo da lista pode ser benéfico. A ideia é aproveitar a resistência natural à tarefa principal para impulsionar a conclusão de todas as outras atividades. Além disso, ele enfatiza a importância de incluir na lista tarefas que você normalmente faria de qualquer maneira, como escovar os dentes ou responder e-mails. Essas pequenas vitórias aumentam seu senso de realização e motivação, criando um impulso para completar todas as tarefas restantes. E para ver se você entendeu direitinho a procrastinação estruturada, faça agora uma tarefa menor e mais fácil. Dê um like nesse vídeo, assim você me ajuda a crescer e eu ajudo você a livrar-se da procrastinação. Valeu! O seu futuro eu. É comum acreditar que o eu de amanhã ou da próxima semana terá mais energia e determinação para lidar com tarefas desafiadoras. No entanto, a verdade é que geralmente não mudamos muito em um curto espaço de tempo. É importante cultivar a sensação de continuidade, ou seja, reconhecer que o futuro só será produtivo se houver mudanças de comportamento hoje. Esse é o conselho de especialistas que afirmam que visualizar um futuro mais produtivo e eficiente pode ajudar a reduzir a procrastinação. Problemas acontecem. Mesmo que você se comprometa a não adiar mais as coisas, imprevistos podem surgir e atrapalhar os seus planos. No entanto, fazer algumas mudanças simples em seu comportamento pode ser o suficiente para evitar essas situações. É importante identificar com antecedência quais são os fatores externos e internos que podem atrapalhar você na realização da tarefa. Em seguida, é útil pensar também com antecedência e como você vai lidar com esses imprevistos. Isso pode envolver uma ação direta ou apenas ajustar a sua maneira de pensar sobre essa situação. Por exemplo, se você planeja caminhar até o trabalho, é bom pensar sobre o que faria se chovesse. Antecipadamente, você pode decidir que, mesmo com a chuva, se sentirá melhor depois do exercício, o que pode motivá-lo a manter o plano original. Dessa forma, você se prepara para evitar sabotar a si mesmo. Parar de procrastinar muitas vezes requer planejamento. Por isso, é importante cuidar do seu ambiente físico e mental, para reduzir o número de situações em que você se encontra em apuros. Por exemplo, se você acha que notificações eletrônicas podem distraí-lo, desative-as quando precisar se concentrar. Para parar de procrastinar de vez, evite a autocrítica. No final das contas, os sentimentos negativos podem ser grandes obstáculos que turvam a sua visão da situação inteira e minam a sua motivação. Quando os procrastinadores se sentem mal, não é apenas por adiarem as tarefas atuais,
mas também porque se recordam de suas procrastinações do passado, o que alimenta ainda mais esses sentimentos negativos e contribui para o desejo de evitar a tarefa. Sabe aquela máxima, gato escaldado tem medo de água fria? Então, uma estratégia eficaz para superar a procrastinação é tratar a si mesmo com compaixão. Sempre que você se lembrar de um momento em que procrastinou, ou mesmo após procrastinar, escreva um bilhete para si mesmo, como se estivesse escrevendo para um amigo, garantindo que não há nada de errado ou imoral na sua ação. Você não acredita como podemos ser muito mais compassivos com os outros que estão enfrentando dificuldades do que com nós mesmos. Normalizar os seus erros pode ajudar a controlar suas emoções, permitindo que você siga em frente em suas atividades, em vez de ficar paralisado pelos sentimentos negativos. Mas lembre-se, você não é o primeiro a procrastinar e certamente não será o último também. Para parar de procrastinar, a tecnologia pode ser uma aliada. Existem alguns aplicativos que ajudam a quebra desse hábito. Os que eu mais gosto são os que seguem a técnica de produtividade Pomodoro. Você já ouviu falar dela? Basicamente, essa técnica te ajuda a definir um tempo de trabalho focado, utilizando um timer. Existem vários apps que usam o método Pomodoro, mas além deles, podemos usar outros para bloquear distrações ou até mesmo organizar e acompanhar tarefas. Basta dar uma olhada aí na busca de aplicativos do seu celular. Eu espero ter ajudado você hoje a lutar contra a procrastinação. Um grande abraço e até a próxima!